Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Talvez já tenhas lido um livro que me parece que é muito conhecido, chamado Todos os Caminhos Vão Dar a Roma, em português. Escrito por um casal americano, Scott e Kimberly Hann, um casal que não era católico. O Scott era um pastor presbiteriano e que acabou por se converter ao catolicismo. Pois nesse livro, Scott, a dada altura, relata aquele momento em que decidiu entrar numa igreja católica e assistir a uma missa. Pôs-se, obviamente, numa das últimas filas e ele, que tinha estudado tanto da Sagrada Escritura, começou a ver como aquilo que acontecia na missa era algo de extraordinário. As investigações em teologia que ele estava a fazer até aquele momento centravam-se num conceito-chave da aliança entre Deus e os homens, e ele estava a dar-se conta de que na missa tudo fazia sentido. Estava ali realmente a participar de algo que era um sinal inequívoco dessa aliança, a nova aliança. E apetecia-lhe, conta ele, apetecia-lhe gritar àquelas pessoas que estavam ali, sentadas, a assistir à missa, a participar na missa: então, vocês não se estão a dar conta do que está a acontecer? Este salmo significa isto, aquela oração significa aquela outra coisa. O homem estava todo entusiasmado. Talvez lhe parecesse até que, em comparação com o seu entusiasmo, a atitude das outras pessoas era bastante apática, bastante desinteressada. Lembrei-me disto a propósito do Evangelho que hoje lemos na missa e que, no contexto desse Evangelho, é o envio de 72 discípulos por parte de Jesus para aquelas terras, para aquelas cidades onde Jesus há de chegar. E então envia estes discípulos à sua frente. Dá-lhes várias instruções e, a dada altura, Jesus também reprova aquelas cidades que não querem acreditar, que não querem escutar o Senhor. Talvez lhes pareça que já sabem tudo o que Jesus diz, que ele se está a repetir, que já ouviram contar aquela história noutra ocasião e só prestam mesmo atenção quando há milagres, como se fosse um número de magia que é sempre agradável de ver, porque não se percebe qual é que é o truque. Mas depois, deixar que Cristo mude a minha vida? Não. E Jesus censura os habitantes dessas cidades, cidades nas quais ele passou muitíssimo tempo. E acaba o Evangelho com estas palavras, dirigindo-se aos apóstolos, àqueles discípulos que vão à sua frente: quem vos escuta, escuta-me a mim, e quem vos rejeita, rejeita-me a mim. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus, digamos assim, confirma a autoridade daqueles discípulos. Hão de falar em seu nome e, portanto, quem os escutar, escuta ao próprio Senhor. Mas depois faz mais uma ligação. Jesus atesta também a sua própria autoridade, que aquilo que Jesus diz vem do Pai, vem de Deus Pai, e por isso quem rejeita o Senhor rejeita o próprio Pai. Pois, Senhor, se nós estamos aqui neste tempo de oração, nestes 10 minutos contigo, é porque não te queremos rejeitar, antes pelo contrário. Nós acreditamos que tu és o Filho de Deus. Acreditamos que tu és a plenitude da revelação de Deus. Deus que se mostra, que envia o seu próprio Filho, que és tu. Um dos documentos eh, feito no Concílio Vaticano II, chamado precisamente Dei Verbum, sobre a revelação divina, fala desta plenitude da revelação em Jesus, da maneira como Deus se revela de uma forma única em Jesus Cristo. Vou ler só um bocadinho desse, do parágrafo número 4. Diz assim: depois de ter falado muitas vezes, de muitos modos, pelos profetas,
Falou-nos Deus nestes nossos dias, que são os últimos, através do seu Filho. Com efeito, enviou o seu Filho, isto é, o Verbo eterno, que ilumina todos os homens, para habitar entre os homens e manifestar-lhes a vida íntima de Deus. Jesus Cristo, Verbo feito carne, enviado como homem para os homens, fala, portanto, as palavras de Deus e consuma a obra de salvação que o Pai lhe mandou realizar. Por isso, vê-lo a ele é ver o Pai. Parece-me que isto não causa especial dificuldade, de facto, quando olhamos para a vida de Jesus, para a sua bondade, para a sua misericórdia, para o modo como passou por esta terra, fazendo o bem, reconhecemos a presença de Deus. Só o próprio Deus é que pode viver desta forma nesta terra, digamos assim. Pode custar-nos um pouco mais, talvez, entender que Jesus tenha dito aquelas palavras de quem vos escuta, escuta-me a mim. Pode custar-nos entender que o Senhor não tenha querido falar simplesmente no nosso interior, na nossa cabeça, digamos assim, mas que queira servir-se de facto de outras pessoas e que a revelação tenha continuado até à morte dos apóstolos, que com essa assistência especial do Espírito Santo nas suas vidas, nos foram mostrando e foram nos ajudando a entender toda a vida e todos os ensinamentos de Jesus. Quem escuta os apóstolos, quem faz o que eles dizem, e escuta e faz aquilo que o Senhor diz. É na igreja, é nesta mesma igreja, a de sempre, que te encontramos a ti, Senhor. A igreja dos apóstolos, a igreja que nos dá o alimento do pão e da palavra. Hoje até é um dia bonito, que é a festa de São Jerónimo, um santo que se empenhou e que nos ajudou tanto com as suas traduções que fez da Sagrada Escritura e que nos permitem conhecer cada vez melhor a vida de Jesus. É na igreja que nós recebemos esse alimento. Que pena seria se nós desejássemos uma igreja, fosse uma igreja simplesmente humana e não a igreja de Jesus. Uma igreja que satisfizesse todos os gostos, que não fosse incómoda para ninguém, que nos desse reconhecimento por parte de toda a gente, aplausos. Essa, Senhor, não seria a tua igreja. A tua igreja é aquela que foi perseguida, é aquela igreja que é fiel, contendo no seu seio santos e pecadores. É a igreja dos mártires e é a igreja que experimenta a fraqueza humana, mas que não te deixa de te seguir a ti, que não se desvia da verdade. Que bom que a igreja nos vai ensinando sempre a mesma coisa. Ajuda-me, Senhor, a descobrir essa maravilha, a ter o desejo de aprofundar cada vez mais no conteúdo da minha fé, a fé que outros nos transmitiram e que defenderam com as suas próprias vidas. Essa fé que eu devo amar e que devo cuidar e conhecer cada vez melhor. Essa fé que tem um conteúdo que não muda é sempre a mesma, mas que eu posso aprender a explicar melhor, que eu posso transmitir com outras palavras a pessoas às quais só eu é que posso chegar. Quando alguma vez nos passar pela cabeça que já ouvimos algo que é sempre a mesma coisa, saibamos agradecer isso a Nosso Senhor. Saibamos agradecer também às pessoas que nos transmitiram a nossa fé e peçamos-lhe que a nossa fé não seja só teórica, mas uma fé vivida dia a dia. Nossa Senhora ajudar-nos-á a pôr em prática estes desejos. Ajuda-nos, Nossa Mãe, a escutar o Teu Filho, a reconhecer a Sua voz naqueles que Ele nos envia e a rezarmos por eles, para que sejam sempre fiéis transmissores da verdade da revelação. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.
peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.